ouvinte mandou uma pergunta dizendo que um parente dele fez o exame de PSA e ele não se lembra direito o nível mínimo. Eu vou chutar aqui o que ele me deu. Seria 4 e estaria com 6. E o médico disse que teria que operar. Ele operou e hoje passa a usar fralda geriátrica o tempo todo. Isso é normal? Tem alguma maneira de se arrumar isso? Quando dá um pouco alterado o PSA, já deve se operar, doutor? Então, o que acontece, o PSA, então, é um parâmetro, né? É um parâmetro. Então, o urologista, diante de um PSA alterado, ele deve interpretar isso como um parâmetro. E o que deve ser feito, na realidade, é uma biópsia de próstata na sequência. Então, o PSA é um marcador do diagnóstico, ele sugere um problema, mas ele não define o problema. Então, o PSA alterado, ele sugere que tem um tumor. Daí você vai confirmar, o urologista deve confirmar o problema de tumor de próstata através de uma biópsia. No caso dele, provavelmente ele fez a biópsia da próstata e confirmou um tumor. Confirmou o tumor de próstata. Em sendo confirmado um tumor de próstata, o que deve ser feito? Eu vou estender um pouquinho a resposta, depois eu já... Deve ser feita uma avaliação. Então, para todo tipo de câncer, é a mesma situação. Então, primeira coisa a saber é o nome da doença. Dentro da palavra câncer de próstata existem diferentes nomes, diferentes doenças. Dentro do mesmo nome. Então, tem que saber exatamente o nome. Normalmente, o nome de câncer de próstata é adenocarcinoma, que tem diferentes agressividades. Então, tem desde o tumor pouco agressivo até o tumor muito agressivo. Parece simples, mas são doenças muito diferentes. A evolução delas... Sempre que se descobre no começo, a chance de cura é maior, né? É maior. Então, isso é a primeira coisa. Então, saber o nome é o primeiro estágio. O segundo estágio é saber a extensão da doença. Então, o câncer de próstata tem basicamente 3 estágios. Três possíveis extensões. Um é o tumor restrito à próstata, dentro da próstata. Outro é o tumor que está saindo da próstata. E o terceiro é o tumor que já se espalhou, que tem metástase. Para os casos iniciais, a taxa de cura é maior, em torno de 90% de cura. Então, descobrir o câncer de próstata na fase inicial é muito importante, porque você consegue curar em 90% das vezes. Na fase intermediária, a taxa de cura é em torno de 50% a 60%. E na fase avançada, a taxa de cura é próxima de 0. O que se faz nessa situação é prolongar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida, mas curar é muito difícil. Então, essa é a extensão da doença. No caso do ouvinte aí, o que deve ter ocorrido então ele fez o PSA que estava alterado. Diante desse PSA, o urologista pediu uma biópsia de próstata. Foi feita a biópsia de próstata, que confirmou o tumor. Uma vez confirmado o tumor, foi feita a avaliação dessa extensão da doença, que deve ter visto que o tumor estava restrito à próstata ou querendo ser da próstata nas fases iniciais. E diante disso foi indicada a cirurgia, que é chamada prostatectomia radical. Um dos problemas da prostatectomia radical, um dos efeitos adversos da cirurgia, dos potenciais efeitos adversos, tem 2 efeitos adversos. Um é incontinência urinária. Então, mais ou menos, em torno de 5% dos pacientes que são submetidos à cirurgia ficam perdendo urina na roupa. Ou seja, 1 em cada 20 pacientes. Que deve ser o caso do ouvinte. Então, ele deve ter feito a cirurgia e ele deve estar entre os 5% que estão perdendo urina. Quando essa perda urinária passa de 1 ano, ele é classificado como um paciente incontinente. E para esses casos existe um tratamento, existem basicamente 2 tratamentos, que é o principal deles é a colocação de um novo esfíncter, que é um esfíncter artificial, que infelizmente não é possível na rede pública porque o esfíncter é muito caro. E tem outra possibilidade que chama sling masculino, que ambos são procedimentos cirúrgicos cujo objetivo é diminuir a perda urinária após a cirurgia. Então tem solução, né? Tem solução.